Olá, tudo bem? Como vão vocês? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre genética, nossa aula. Nós vamos explicar algumas ações ou inter-relações aí que acontecem no cruzamento genético, né? Então, para isso, muitas vezes nós não temos a capacidade de prever especificamente o que vai acontecer. Então, nós já falamos dos mapas genéticos, dos mapeamentos genéticos, onde você usa de informações tecnológicas, mapeia, identifica, né? Mas, nesse caso, nós vamos tratar de um processo de mais mão de obra, onde você tenta prever ou você usa resultados para predizer ações anteriores ou futuras, tá? Para isso a gente lança a mão do cruzamento teste. O que é o cruzamento teste? Eu cruzo um heterozigoto, né? Um homozigoto dominante, né? Com um heterozigoto. Então, esse homozigoto, vamos pegar o exemplo aqui da letra A, um homozigoto AA, tá? Que é dominante, com um heterozigoto, né? Certo? Azão, azinho, ok? Então, essa análise faz com que a gente interprete os resultados e possibilite identificar as dificuldades ou todos os processos desse teste, né? Ou dessa situação genética, tá? Então, realiza-se o teste entre indivíduo do caráter dominante sem o genótipo conhecido. Por exemplo, a gente pega um caráter dominante, a gente não sabe se ele é... Vamos usar o exemplo de uma ervilha lisa, uma ervilha enrugada, uma ervilha verde, uma ervilha amarela. A gente só sabe que ele é dominante, né? E um outro indivíduo, tá? Recessivo, homozigoto AA, tá? Então vamos lá, vamos rever. Nós temos nas ervilhas a semente lisa é dominante, alelo A, e a semente rugosa é recessivo, azinho. Mas se ela é dominante, o azão é dominante, a gente sabe que ele pode ser homozigoto ou heterozigoto, correto? Então, como é que a gente vai saber se é homozigoto ou se é heterozigoto? Se nós tivermos um dominante homozigoto, azão, e um recessivo, azinho, todo o cruzamento vai gerar um heterozigoto, né? Porque vai herdar um alelo azão de um dos paternos e um azinho do outro. A soma dos dois vai dar um heterozigoto com caráter dominante, né? Então, isso a gente já sabe. Agora, se você tem um recessivo e, por outro lado, você tem um azão ou um azinho, aí nós teremos outras possibilidades, porque com um azão, um azinho, com o heterozigoto, nós podemos ter duas combinações, né? Então, nós poderemos ter 50% com a dominância e 50% sem a dominância, tá? Então, isso é o chamado de cruzamento teste, tá? Será possível saber se a planta é homozigota ou heterozigota, ok? Então, esta é a função do cruzamento teste. É pegar um recessivo e pegar um outro indivíduo com caráter dominante, cruzá-lo com o seu recessivo e ver o que resulta. Se resultar 100% dominante, significa que o dominante também é homozigoto. Se resultar 50% recessivo e 50% homozigoto, significa que o dominante, o indivíduo dominante que está cruzando é heterozigoto e por isso então nós teremos duas possibilidades, tá? Por exemplo, gametas azão com azinho, né? Então, nós temos aqui um caráter dominante azão
e um homozigoto recessivo azinho, né? Então, a primeira possibilidade, todos os descendentes têm pele lisa. Então, como que seria essa situação? Então, azão, azinho, azinho, né? Então, aqui nós temos um azinho, e para que a gente tenha todos os descendentes dominantes, né, significa que aqui nós temos que ter a presença do azão, né? E como este azinho está vindo de cá, né, aqui nós só podemos ter o quê? Um homozigoto, porque daí nós teremos azão. E está se falando todos, ou seja, 100%, né, dos descendentes tem a presença do alelo dominante, tá? Tem pele lisa, que é o alelo dominante, que é a caráter dominante, tá? Porém, agora, se alguns descendentes têm pele rugosa, então significa o quê? Que neste cruzamento, então eu tenho um gameta aqui, eu tenho um azão aqui, e alguns descendentes têm pele rugosa. Significa que alguns descendentes serão homozigóticos recessivos, mas outros descendentes, né, podem não ser. Então, o que seriam aqui, né? Então, para que eu possa ter dois azinhos aqui e ser homozigoto recessivo para gerar então a pele rugosa, necessariamente, obrigatoriamente, o outro parental tem que ser recessivo. Então, esse azinho foi para cá, esse veio para cá, este veio para cá, este veio para cá. Então, azinho, azão. Este veio para cá e este veio para cá, né? Então, seria exatamente esta situação, tá? Ok? Então, nós teríamos aqui homozigoto, né? Homozigoto. Aqui eu teria um azão, azinho, e um azinho que vem de cá. Deste aqui eu tenho um azinho, né? Aqui, desculpa, eu vou corrigir. Um azinho, que é este azinho aqui. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu corrigir aqui, peraí, só um minuto, tá? Então, este azão veio para cá, este azinho foi para lá, tá? Este azinho veio para cá e este azinho veio para cá. Estas são as únicas possibilidades, tá correto? Tá? Né? Então, nós temos estas duas possibilidades, ok? Tá? É só um minuto. Tinta. Vamos corrigir aqui, vamos corrigir aqui, vamos corrigir aqui. Pronto, tá? Então, este aqui só gera um gameta, só o azinho. Esse azinho vem para este indivíduo e vem para esta possibilidade de indivíduo. A este aqui se une o azinho, né? E forma o homozigoto recessivo. E a esse aqui se une o azão e forma um heterozigoto, tá? Então, este é o cruzamento teste que é feito para quê? Para a gente saber qual é o outro alelo deste indivíduo parental, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre genealogia. Quando não é possível realizar o cruzamento teste, vamos supor que você não tenha as características necessárias ou os conhecimentos necessários. Em casos que o número de descendentes é muito pequeno, então olha aí a característica, o número de descendentes é muito pequeno, então você não tem uma
capacidade de ter certeza sobre a descendência. Então, utiliza-se a definição da herança do caráter hereditário, o método da genealogia e do heredograma, tá? Árvore genealógica ou pedigree, tá? Então, vamos ver como é que a gente constrói isso, né? Para a construção desse heredograma, né, foi-se definido algumas condições, tá? Convencionalmente, utiliza-se um quadrado vazio para homens e um círculo vazio para mulheres normais, tá? Sem a expressão do caráter a ser testado, ou ser avaliado. Quando nós utilizamos um quadrado preenchido, né, sólido, para homens e um círculo preenchido para mulheres, isso significa dizer que eles são indivíduos afetados, tá? Ou seja, demonstram ou apresentam o caráter a ser analisado, tá? Quando nós temos esta simbologia, então agora eu vou limpar aqui, né? Quando nós temos esta simbologia, isto quer dizer um cruzamento entre um homem e uma mulher, tá? Representando cruzamento. Olha lá como a gente faz. Então, eu tenho um pai, a mãe, eles se cruzam e geram 3 indivíduos, né? F1, a irmandade, tá? Então, nós temos 3 irmãos. Neste caso, são 2 masculinos e um feminino, tá? É assim que a gente representa convencionalmente um cruzamento entre um pai e uma mãe e seus descendentes, tá? Agora, se houver consanguinidade, nós representamos com 2 traços. O que é consanguinidade? São indivíduos masculino e feminino, o pai e a mãe, que apresentam um certo teor de mesmo sangue. Podem ser irmãos, podem ser primos, podem ser irmãos por parte do pai ou por parte da mãe, ou seja, eles têm um tipo de consanguinidade, ou seja, do mesmo sangue, né? Tem DNAs e RNAs, tem caracteres genéticos semelhantes entre os dois, tá? Isso a gente representa então com 2 círculos. Quando os gêmeos são dizigóticos, né? Então eu tenho o pai, a mãe, e eu tenho gêmeos dizigóticos, né? Então eu tenho 2 tracinhos aqui, tá? Então olha lá, quando tenho 2 gêmeos dizigóticos, eu posso ter homem e mulher, homem, mulher, mulher. Sim, é possível ter gêmeos dizigóticos do mesmo sexo, tá? Não tem problema nenhum. Quando os gêmeos são monozigóticos, quando eles são monozigóticos, a gente já viu isso em aulas anteriores, eles obrigatoriamente têm que ser do mesmo sexo, tá? E então a gente simboliza com um tracinho aqui, tá? Então, dizigóticos não tem o traço, monozigóticos têm este traço, tá? Lembrar que nos cálculos os termos irmãos e crianças não determinam o sexo, tá? Normalmente nós associamos irmãos a seres do mesmo sexo, mas aqui de forma genérica, por exemplo, eu e meus irmãos, eu estou me referindo a todos os meus irmãos, sejam eles masculinos ou femininos, tá? Ou eu, minhas irmãs, minhas 3 irmãs e meus 3 irmãos, aí eu já estou especificando, tá? Mas quando eu falo genericamente irmãos e crianças, as crianças do meu pai são todos os filhos independentes do sexo, tá? Então vamos lá, vamos dar o exemplo sobre a doença ocular. Olha aqui, nós temos então 2 casais que geram descendentes e o caráter doença ocular ou miopia é caracterizado como sólido, né? Como simbologia sólida, né? Uma figura sólida. Casualmente, aqui nós temos o pai e a mãe,
né? E o pai e a mãe. O pai não apresentando o caráter de miopia em nenhum dos dois casos, e a mãe apresentando nos dois casos, né? Então, nós temos aqui o cruzamento dos pais, e aí nós temos ou parental, né? Pais ou parental, né? Tá? Ok? E aí nós temos a descendência. Vamos dizer que este é o casal 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok? Todos os indivíduos desta genealogia, desta árvore genética ou desse heredograma estão identificados. Então vamos dizer que do cruzamento entre os indivíduos 1 e 2, o casal 1 e 2, gerou-se os indivíduos filhos, né? 5, 6 e 7. Onde o 5 é um homem sem manifestação do caráter de miopia, a mulher, 6 é a mulher sem manifestação do caráter miopia, e 7 é um homem míope, né? Desculpa, o 6 não é descendente, tá? Deixa eu apagar aqui para vocês verificarem, tá? Que o 6 não é descendente do casal 1 e 2. Somente o 5 e o 7 é que são descendentes. Então, agora eu vou colocar aqui o 6, né? Se a minha canetinha me permitir. O 6... Opa! Não é isso que eu queria. 6. Vamos lá. 6, tá? O indivíduo 6, né? Tá? O indivíduo 6 não é descendente do casal 1 e 2. Somente o 5 e o 7. Que são dois homens, um com manifestação de miopia, que é o 7, e o 5 sem manifestação de miopia. O indivíduo 5 se casou com a mulher 6, né? Gerando o descendente 14 sem manifestação de miopia. O 7, que é um homem com miopia, se casou com o descendente do casal 3, 4, indivíduo número 8. Ambos com miopia geraram o indivíduo 15, que também apresenta miopia, né? E aí aqui o exemplo apresenta os seus irmãos: 9 com miopia, 10 sem miopia, 11 com miopia, 12 com miopia, né? E aí esse indivíduo 12, masculino, se casou com uma mulher de um outro casal aqui, né? Sem miopia, mas ambos geraram um indivíduo míope. Então, o que a gente está vendo aqui? Primeiro passo, observar se o caráter ocorre em ambos os sexos. Sim, ocorre, tanto no masculino quanto no feminino. Se aparecem mais em um dos sexos? Não, aparecem, né? 50%, aqui temos 50%, mais ou menos, né, equilibrado. Então não tem uma herança ligada ao sexo, né? Então essa é uma característica autossômica, é um caráter genético autossômico. A miopia é um caráter genético autossômico, não ligado ao sexo. Tá? Segundo passo, se o caráter é dominante ou recessivo, então, para a solução, é preciso lembrar que a característica de recessivo,
quando pais normais geram descendentes afetados. Característica recessiva, olha lá, a característica recessiva de um alelo é quando pais normais geram um descendente afetado. Então vamos ver, pais normais. Nós não temos nenhum pai normal, né? Tá? Ok? Certo? Nós não temos nenhum pai normal, nenhum casal de pais normais, tá? Então aqui nós temos se o caráter é dominante ou recessivo. Então ele não é dominante, né? Tá? Ok? Então vamos lá. Característica recessiva quando pais normais geram descendentes afetados. Então, nós não temos aqui nenhuma situação, por exemplo, se o alelo desta característica genética fosse dominante, né? Se esta característica, todos os descendentes seriam míopes. Não é o caso, né? Não é o caso, certo? Então, aqui é a mesma coisa, nós temos 50% a 50%. Olha lá quem dá 50% a 50%. 50%, 50%, né? O dominante aqui, no caso, foi heterozigoto. Então, aqui nós teríamos que o dominante, que é o azão, tem que ser homozigoto. E a não miopia, então, ela é o quê? Ela é monozigótica, né? Tá certo? Por que ela não pode ser... por que ela é monozigótica recessiva? Por que ela não pode ser monozigótica dominante? Porque se ela fosse dominante, aqui, ó, azão, todos os descendentes seriam normais, porque o azão dominaria, né? É a condição. E no caso aqui, ele é monozigoto recessivo. Por quê? Porque vai ceder um azinho aqui, aqui vai ceder ou o azão ou o azinho, né? E pode gerar, então, um heterozigoto ou um monozigoto recessivo, tá? Pais normais, então, ambos recessivos geraram recessivos, tá? Ok? Ambos heterozigotos podem gerar um descendente heterozigoto ou monozigoto para esta condição, tá? Então, lembrar, característica, né? Característica recessiva é quando pais normais geram descendentes afetados, né? Tá? Ok? Então, aqui nós não temos esta característica. A miopia não é uma característica recessiva. A miopia é uma característica dominante, tá? Só que aqui neste exemplo, ele não é homozigoto. Ele é heterozigoto. Tá bom? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Pronto, tá? Então vamos lá. Já existe o indivíduo ou vai ser gerado? Vamos para um próximo exemplo, né? Vamos supor que quando nasceu o masculino não há necessidade de multiplicar o teste, né? Se for um caráter ligado ao sexo feminino, né? Se o descendente feminino de pais normais, e heterozigotos for A, então olha lá, A é feminino porque é o círculo e é a azão, né? Qual a probabilidade dela ser azão azinho? Então, qual seria a probabilidade dela ser um azinho aqui? Neste caso, o que nós temos? Nós temos azão, azinho, azão, azinho. Como vão ser os cruzamentos? Aqui, azão, azão. Aqui, azão, azinho.
aqui, azão, azinho, aqui, azinho, azinho. Então, qual a probabilidade dela ser azão, azinho? Probabilidade de 50%. Correto? Então, esta é a probabilidade. Vamos supor que a gente dissesse que o azão é um alelo dominante. Qual a probabilidade deste indivíduo ser dominante? 75%, porque nós temos 50% aqui, mais 20%, 25% aqui, mais 25% aqui. Tá certo? Olha lá, herança mitocondrial é quando todas as mitocôndrias, né, são de origem do óvulo feminino. Então vamos lá. O espermatozoide, né, o gameta masculino, não cede mitocôndrias, não fornece mitocôndrias para nós, seres humanos. Todas as mitocôndrias que nós temos no nosso organismo têm origem materna, né? Então, as mitocôndrias possuem DNA próprio, assim estas informações são maternas, tá? Então, o DNA da mitocôndria é diferente do DNA das outras organelas e células, tá? Por quê? Porque toda a carga genética de uma mitocôndria é oriunda do gameta feminino. Não há participação do gameta masculino na composição da carga genética das mitocôndrias, tá? Todo o DNA da mitocôndria é materno, tá? Casos de herança que não seguem o padrão mendeliano, né? Esses são casos de heranças que não seguem o padrão mendeliano, pois são transmitidas somente pela mãe para os seus descendentes de ambos os sexos. Então, como a mãe fornece a sua meia carga genética para todos os descendentes e como da mãe vêm as mitocôndrias que estão nos óvulos 100%, então 100% dos descendentes vão ter mitocôndrias, né? E vão ter um DNA semelhante ao das mães nas mitocôndrias. Tá certo? E só para fechar, encerrar essa aula, esta foi uma questão da prova da PUC neste final de semana que passou, tá? Então, no vestibular de inverno da PUC para a medicina, esta foi uma prova, né? E medicina e demais cursos, essa foi uma questão que caiu na prova da PUC do Paraná, né? E era exatamente isso, sobre uma herança ou uma característica ligada às mitocôndrias da mãe. E perguntava quantos dos descendentes teriam as mesmas características da mãe. Se todas as mitocôndrias, então, vêm da mãe e a mãe possui essa característica genética, significa dizer que todos os descendentes, independente do sexo, vão ter a mesma característica da mãe. Então, independente de sexo masculino ou feminino. Mas no caso da questão da PUC, eram-se quantos por cento das descendentes femininas teriam a presença da característica genética semelhante à da mãe. Então, 100%, porque todos os indivíduos vão apresentar essa característica. Tá certo, pessoal? Espero que tenham entendido, né, essa questão de como fazer um cruzamento teste, como fazer uma genealogia, como construir a árvore genética, como colocar uma informação dentro da árvore genética, né, simbologicamente, né, convencionalmente, e assim a gente consegue mapear as heranças genéticas de uma família, a gente consegue definir então o heredograma familiar, tá bom? Tudo de bom para vocês, fiquem bem, até a próxima aula. Tchau, tchau.